Bom, então, supostamente está a gravar. Então, hoje vamos introduzir um tema novo, que é a herança. Está aí nesse dia prático 5, vocês têm aqui. E o que eu vou falar são os conteúdos desse dia prático 5. Na próxima semana vamos ter uma continuação direta destes conteúdos, ainda na herança. Tem continuação da herança. Para todos vocês já sabem alguma coisa sobre isto, o que é a herança, esta semana vamos falar basicamente como é que fazemos a herança em duas classes. A herança, digamos, normal, com o extend. Em Java isso diz com a palavra reservada extend. Na próxima semana vamos ver com mais detalhe o que é que são classes abstratas e o que é que são interfaces neste contexto. Portanto, não são interfaces para o utilizador. A palavra interface tem mais que um significado. Aqui vamos ver que a interface é um caso especial de uma classe. Nós podemos pensar assim. Na verdade, as classes abstratas são um caso especial de uma classe. Essa é fácil de explicar. Eu já falei um bocadinho disso. E as interfaces podem ser vistas como um caso ainda mais especial e também mais simples do que uma classe. Hoje vamos falar então dessa herança, digamos, da herança normal, por assim dizer. A mais comum que não vejo. Já vem com essa palavra reservada extends. Para isso, eu vou usar aqui este guia prático, que é este, já tenho aqui aberto. E vou-me centrar aqui em duas coisas. Já vou começar por esta figura. Hoje, na aula de manhã, comecei ali por o código, mas agora vou começar pela figura. Vejam, esta figura, deixa eu ver se eu consigo aumentar. Tem aqui. Aqui já temos falado disso, peço para ter a coisa de já não estou a dizer acrescentar, só estou a dizer acrescentar mais coisas à classe de Space. Isso já não vamos fazer. Mas podemos partir do programa que já tínhamos e vamos pensar que queremos outros tipos de produto. O que é que isto significa? Até agora, a equação que fizemos foi a seguinte. Primeiro, nem sequer havia dados de produto. Portanto, os produtos eram simplesmente uma quantidade que lá estava na máquina. A máquina tinha 10 produtos, 20 produtos, e cada um custava X. Era o preço dos produtos. Todos tinham o mesmo preço. Depois fizemos uma primeira teoria, se quiser, uma aplicação. Complicámos mais um bocadinho. Dissemos, não, afinal, os produtos podem ser diferentes. São todos produtos, mas podem ter preços diferentes e podem ter nomes diferentes. Então, para isso, já precisamos da classe produto, porque antes nem sequer tínhamos classe produto. No início nem havia isso. O produto, como era tudo igual, era tudo o mesmo preço, era só um número. Há 20 produtos e cada um custa 50. Isto chegava. Precisávamos de mais do que isso. Ou seja, para passarmos do nosso mundo real, dos tais produtos, para a nossa representação no código, isto chegava porque não queríamos representar mais informação nenhuma. Quando passámos a querer mudar o preço de cada produto, notem que só esse facto de queremos atribuir um preço diferente a cada produto já faz com que precisemos de distinguir os produtos. Já não podem ser todos iguais. Então, criámos a classe produto e colocámos lá dois atributos. Vamos lembrar que são esses dois, não é? O nome e o preço. Então, cada instância da classe produto, portanto, cada objeto, cada produto, teria valores diferentes nesses dois campos. O nome e o preço. O que é que agora estamos a querer fazer? Estamos a querer fazer uma outra evolução, que era pensarmos, bem, mas se os produtos podem ser realmente diferentes, podem ser diferentes a outro nível ainda. Ou seja, não é só uma questão de terem nomes e preços diferentes, o que significa, na verdade, que todos seguem a mesma minuta, que é a nossa classe, que é todos têm um nome e todos têm um preço. Depois podem mudar o nome e o preço. Certo? Podemos querer, inclusive, mudar a minuta. O que é que isto significa? Para um tipo de produto, podemos querer ter mais informação do que o nome e o preço. Conforme o tipo de produto que estamos a falar, podemos precisar de mais informação e para uns podemos precisar de informação, para outros podemos precisar de outra informação diferente. E então, o exemplo que aqui está propositadamente simplificado, é? Claro que havia muito mais informações, mas podemos pensar, se o produto é um disco, por exemplo,
ficar aqui mais alguma coisa, não é? Mas temos um disco que tem uma duração, por exemplo. E também tem autores. Mas se fosse um livro, já não faz sentido falar em duração de livros, mas podíamos prender o editor. Isto está aqui minimalista só para mostrar que umas coisas podiam ter uns campos e outros outros, não é? Vocês podem tentar escrever. Mas um livro precisava de um editor. Isso é uma coisa que só faz sentido se for um livro. Porque se não fosse um livro, não faz sentido falar em editores. Ou editores, o que quiser. Normalmente chamamos mais editor. Editores costumam ser mais as pessoas que tratam bem disso. Então o que é que aqui aconteceria? Como é que, se nós não tivéssemos mais classes que temos aqui, como é que resolvíamos só com a classe produto isso? Imaginem que só temos de facto a classe produto. E agora queríamos, se fosse um livro, precisamos disto. Mas se for um disco, já precisamos de outra coisa. Se fosse uma caixa de chocolates, precisávamos de outra informação. Íamos acrescentando, mas sempre temos mais tipos. Se só tivéssemos a classe produto, tínhamos que ir acrescentando aqui mais campos. Só que isto tinha um problema grave. Era, por um lado, íamos colocando mais campos, pronto, não é municipalmente campos, mas isso podia ser necessário. Isso aí não era um problema em si, não era terem muitos ocultos. O problema é que íamos ter ali campos que só faziam sentido para alguns objetos. E qual é? Nas linguagens que não são orientadas para objetos, muitas vezes faz-se algo desse género. Aliás, até há construções nas linguagens para este tipo de situação. É que nós pomos um conjunto de atributos grande, eventualmente, e depois há um outro atributo que diz qual é o tipo realmente daquele objeto. Qual é o tipo de produto. Então, poderíamos ter aqui os campos todos que faziam falta de todos os tipos de produto, mas que, na verdade, conforme o tipo de produto, só alguns é que faziam falta. Então, punha-se um outro campo mais especial que dizia qual é o tipo de produto. E depois inventam-se convenções do género. Se for o valor, esse campo podia ser até podia ser um número, ou podia ser uma string, mas já porque ocupar espaço podia ser um número. E depois dizemos, se for o número 0 é porque é o disco, se for o número 1 é porque é o livro, se for o número 2 é porque é a caixa de chocolates, como é que fosse. E o que é que isto significava? Quando queríamos ir buscar a informação desse produto, tínhamos que fazer alguma espécie de if. Tínhamos que dizer assim, se o valor que está nesse tipo é 0, quer dizer que é um disco, por exemplo. Então vamos ler os valores que estão nos campos que têm a ver com discos. E na programação que não é orientada para objetos, o código tem tendência para ficar cheio de coisas deste género. If o tipo é isto, fazemos isto. Else, if o tipo é outra coisa, fazemos outra coisa. Fazer pode ser muita coisa, mas no caso mais simples pode ser simplesmente ver os valores das coisas. Porque se for um disco, não faz sentido irmos ver o que é que está na variável do editor. Mas se fosse um livro, aliás, se for um disco não faz sentido, mas se fosse um livro já fazia. O que é que acontecia? Cada vez que queríamos fazer alguma coisa com um produto, até em termos gerais, tínhamos que estar sempre a fazer este teste. Se for um livro, é para... Até pode ser uma coisa tão simples como mostrar o conteúdo. Pronto, assim faz a tarefa mais simples possível. Então, se for um livro, temos que fazer um print de uma determinada informação, que é a informação do livro. Caso contrário, se for um disco, temos que fazer um print de outra informação, temos que ir buscar outra variável. Isto tem aqui vários problemas. O que é que vão lá vocês, qual é que acham que tem um problema, por exemplo, que possa ter? Uma desvantagem? Pode ser propriamente um problema, mas qual é a desvantagem que isto tem? Pode ter produtos do mesmo tipo, mas com uma espécie de algo diferente, mas características diferentes. Algumas características não são produtos diferentes. Dois livros, mas ter um livro técnico e um livro de clássico. Também, exato. Temos que ter mais. Diferentes que podem ser essas. Certo, mas isso no fundo era mais do mesmo. Ou seja, podíamos chegar à conclusão que o tipo de livro ainda não chegava, ainda precisávamos de subtipos de livro. Mas isso era mais outro tipo na prática. Eu já havia o livro técnico e o livro de ficção. E que se fosse um livro técnico fazia sentido ter mais uns dados que não fazem sentido para o livro de ficção, por exemplo. Olha, o ano, no caso o ano de edição, isso poderia estar sendo utilizado tanto para disco como para livros. Também podia. No mesmo caso ali no autor, pode ser utilizado para disco e para livros. Sim, podia. A gente acrescentava sempre ali mais naquela... Mas isto podia ser resolvido da mesma forma que eu estava a dizer, não é? Acrescentávamos, tínhamos lá os campos todos, o problema é que depois lá dentro do tal if else que vê o tipo, é que íamos buscar o campo certo.
Portanto, se fosse um livro, íamos buscar o campo autor, se fosse um livro, e se fosse outro que também tinha autor, também podíamos ir buscar. Mas Sim, qual cada é? vez que quisessem introduzir um novo tipo de produto, tinha que estar a Tínhamos que mexer no ir. código. Exatamente. E está a criar todo Esse é talvez o maior problema. É assim, se o código, cada vez que queríamos fazer alguma coisa com um produto, tínhamos que andar a fazer esta bateria de ifs. If é do tipo de livro, isto, if é, Cada vez que queremos fazer uma coisa, vai aparecer essa bateria de ifs. E isso vai estar em todos os lados do código cada vez que queremos fazer alguma coisa com um produto. Temos que andar a saber isso. Significa que se chegarmos a determinada altura à conclusão que precisamos de mais um tipo, tínhamos que ir a esses sítios todos, desses ifs todos, e acrescentar mais um ramo. Ou mesmo continuar. No mínimo alterar mais um ramo, ou apagar, ou tínhamos que mexer. O problema é que tínhamos que mexer em todos esses sítios que estavam tipicamente espalhados pelo código. Portanto, tem muitos fecheiros diferentes, eventualmente. Portanto, em termos de manutenção, era muito mau. Tínhamos de estar a mexer em imensos sítios para fazer uma alteração que, à partida, deveria ser localizada. Afinal, é só mais um tipo de coisas. Então, se é um tipo de coisas que tem as suas características, devíamos conseguir definir isso num sítio só. Essa é uma questão. A outra, de certa forma, é algum desperdício, porque se tivermos essas variáveis todas, também tínhamos sempre todas as variáveis ainda que estivessem vazias, mesmo quando não estávamos a precisar delas todas. Havia aqui algum desperdício de memória. Mas, tipicamente, o outro problema, se calhar, era mais grave. O outro, cada vez que queremos fazer alguma coisa, temos que ir a esses sítios todos alterados. E é mais propenso a erros, porque vejam que a lógica, por assim dizer, da utilização de um tipo desses de livro ia estar dispersa por esses sítios todos. Porque cada vez que queremos fazer alguma coisa com um produto, temos que fazer esse if. Mas o ramozinho desse if que corresponde ao livro é que tem a ver com o livro. Quando tivéssemos fazer uma coisa diferente com o livro, o que íamos fazer ia estar noutro ramozinho desses que tem a ver com o livro. Portanto, esse de facto são assim as duas razões. A fundamental é que a lógica do que é o livro, o que é o disco, o que é o pai, o tipo de produto, ia estar espalhada pelo código. Até algo tão simples, e ainda tem outra limitação, que até hoje, na aula da manhã também, até comecei por aí, se me lembro. Se vocês quisessem ter algo tão simples como uma lista de produtos, também à partida não conseguiriam, porque a linguagem até é fortemente tipada, como às vezes se diz traduzir diretamente para português. Quer dizer, essa lista de produtos só podia ter lá produtos. Não podíamos misturar tipos diferentes, mesmo que estivéssemos. Mesmo que depois chegássemos à conclusão, não, vai para uma classe para livros ou para discos. E depois ficava separado, porque também não nos conseguimos juntar. Podíamos pensar, bem, podemos fazer isto aqui, né? Disco, livro, cada um tem as suas coisas. Mas depois não os conseguimos tratar de forma uniforme. Porque depois a lista era de produtos, não podíamos pôr lá livros. Só podíamos pôr produtos. Se era de livro, e se pedimos uma lista de livros, só podíamos pôr lá livros. Também tinha essa desvantagem. Então, nas linguagens orientadas para objetos, algo que nós podemos fazer é dizer que o tipo, e é uma forma, de certa forma, é uma forma de suavizar essa compartimentação em tipos. Podemos dizer que assim, se criarmos uma classe livro, podemos dizer que um objeto do tipo livro, que tem aqueles atributos, na verdade, também é um produto. E é essa a questão aqui. Isto dá jeito. Dá jeito por várias razões, mas uma delas, logo, é que isto corresponde de facto ao mundo real. E uma forma até de nos ajudar a perceber se isto faz sentido é: um livro é um produto? É. Então, se um livro é um produto, as linguagens orientadas para objetos disponibilizam uma forma de refletirmos isso no código. Lembra-se que o objetivo geral da programação é a gente conseguir ensinar ao computador o que é que ele há de fazer para resolver o problema no mundo real. Portanto, se nós conseguimos encontrar mais analogias no mundo real com o código que temos que escrever para a máquina entender, melhor. Por isso é que este conceito dos objetos e das classes é mais um passo nesse sentido. Lembra-se que isto começou com o código máquina, né? Com um conjunto de interruptores que a gente tinha que pôr. Naturalmente, passado o problema do nosso mundo para uma sequência de zeros e uns, é um salto muito maior até do que passarmos, por exemplo, para um código em BASIC ou uma linguagem de programação dessas. Já é muito melhor o BASIC. Já é muito mais simpático, tem umas palavrinhas em inglês e tal, mas já é muito mais próximo da nossa linguagem, apesar de ainda ser muito diferente. Os conceitos dos objetos e das classes aparecem, como de modo geral, os conceitos que se vão acrescentando às linguagens de programação ao longo da história,
surgem como uma forma de tentar diminuir esta distância entre a realidade, com que temos que lidar, né, no nosso dia-a-dia, e a linguagem que o computador entende. Então, isto dos objetos e das classes, na verdade, quando nós falamos, por exemplo, deste tipo de objetos, dos produtos, sabemos que há vários tipos de produto, até no mundo real. E que, de facto, um livro, um disco e a tal caixa de chocolates, e uma mesa, uma cadeira, sei lá, tudo isso podem ser produtos num determinado contexto, pode ser algo que estava à venda numa loja, por exemplo. Então, a programação orientada para objetos permite-nos expressar isso num código. E como é que isso se diz? Temos que ter alguma forma de dizer que um disco é um produto. E este diagrama está a mostrar isso. Este diagrama está em forma ainda, não é em código Java, é uma linguagem gráfica, um diagrama de classes. Está a dizer que a classe disco é esta da classe produto. Então, que esta seta com um triângulo significa a herança. Às vezes chama-se generalização, mas vamos dar baseados novos, mas é que é a herança. Em Java, isso já vamos ver o que se diz com a palavra reservada extends. Mas pronto, um disco é um produto. Este é que é a chave. Este tipo de relação significa é um. E um livro também é um produto. Então, outra vez aqui a mesma seta. Mas reparem, aquela relação que nós temos visto a toda a hora, de certa forma. Cada vez que definimos uma classe, é natural que tenha lá alguns campos, não é? Algumas variáveis. Aqueles que estão private, temos aquela convenção que devem estar todos como private. É natural que tenha lá objetos de outra classe. Sei lá, no mínimo, a classe, por exemplo, a classe produto, não é? Tem aqui um objeto da classe string, e tem um outro, que é Java, não é propriamente um objeto, estamos a usar aqui o int, portanto, não é um objeto, mas é nada mesmo. Tem aqui algum outro tipo. Mas o string, pronto, o string é mesmo um objeto. Portanto, a classe produto tem ali um objeto string. E o que é que isto, em termos de linguagem natural, na nossa, o que é que isso significa? Que o produto tem uma string. Tem um inteiro. Quando são estes tipos muito primitivos que são simples, não é? E já estão feitos também. Mas pessoalmente não são simples. Nós não colocamos logo diretamente aqui. Não estamos a fazer mais bonecos, por assim dizer. Precisamos de mais grafismos, porque isto dos grafismos funcionam muito bem, desde que vocês ignoram, não é? Um diagrama com montes de linhas e coisas também não se percebe nada. As linguagens gráficas são muito simpáticas se tiverem uma determinada dimensão. Então, para evitar aumentar o diagrama sem necessidade, fazemos sempre aqui um compromisso entre o que é que se escreve e o que é que se desenha. No caso dos strings e dos ins, essas coisas que são muito comuns, não faz muito sentido estar a fazer mais desenhos e vamos aqui diretamente. Mas, em rigor, a relação de produto ter uma string e ter um inteiro é parecida à da própria dispensa, que tinha produtos. Também tinha outras coisas, mas tinha também, na última versão que fizemos, tem uma lista de produtos. Certo? Portanto, tem uma lista. Isso podia-se dizer de outra maneira, mas aqui a parte da lista fica, por assim dizer, escondida, porque a lista acaba por ser uma forma de dizermos que a dispensa tem vários produtos, ou pode ter vários produtos. Portanto, também pode estar a lista vazia e pode ter zero. É o que esta linha aqui está a dizer. As linhas neste diagrama são associações. São relações, neste caso, uma associação. Logo vamos falar disso mais tarde. O que interessa é que a dispensa, qual é a relação entre a dispensa e os produtos? Tem linguagem natural, digamos assim. Máquina tem produtos. Tem produtos. Portanto, ele tem. Em inglês é um as. Que aqui até se pode colocar nesta notação. Este termozinho é mesmo para dizermos que é para ler assim. Portanto, a dispensa tem zero ou mais produtos. Isto é parecido para aqueles que vocês conhecem, os diagramas que se utilizam para representar bases de dados relacionais são parecidos a isto. Os diagramas de entidade de associação, esse tipo de diagramas. Que têm relações 1 para 1, 1 para N. Não sei se alguns de vocês já fizeram isso. Tem algumas semelhanças. O que é que isto, na verdade, está a dizer? Que estamos aqui a falar de classes, mas, na verdade, estas relações são a nível dos próprios objetos da classe. Só que, como é verdade para todos os objetos, a gente põe a classe. O que é que quer dizer com isto que é verdade para todos os objetos? Cada objeto dispensa pode ter 0 ou mais
objetos da classe produto. Portanto, um objeto só de dispenser, e esse é o exemplo que nós vimos até agora, pode ter lá dentro vários objetos da classe produto. Como é que os tem lá dentro? Reparem, o facto de aqui variar, e a partir de sabemos muito bem quantos é que temos, já significa que temos de ter uma forma dinâmica de gerir isso. Por isso é que ele diz que é especialmente bom. Porque se fosse o caso da dispenser só ter 3 produtos, por exemplo, podia ser 3 produtos, por qualquer razão estranha. Então podia ter lá 3 variáveis de produto lá dentro. A dispenser tinha lá private product P1, private product P2, private product P3. E pronto, tinha sempre 3 produtos. Se fosse isso, a gente chegava aqui e tinha 3 mesmo. A dispenser tem 3 produtos. Mas isso normalmente não é assim. Na informática, por qualquer razão curiosa, as relações típicas são, não é tanto ter uma determinada quantidade. Quando é uma determinada quantidade é porque tem um. Ou seja, normalmente as relações mais comuns de facto são ou tem 0 ou 1, portanto tem ou não tem, ou tem sempre, ou tem 0 ou mais, ou tem 1 ou mais. Normalmente não há ali valores mágicos intermédios. Pode haver, né? E a linguagem também nos permite dizer isso, aqui esta linguagem gráfica. Mas normalmente é 0 ou mais, 1 ou mais, ou 0 ou 1. É o que é mais típico. Mas pode haver situações em que de facto é 0 a 4, então pode ter 0 a 1, 2 a 3 a 4. Por isso são exceções. Por isso até há estas notações, conforme as notações que usamos, aqui podia estar meio vez do asterisco, mas a ideia é a mesma. É 0 ou 1, um número qualquer maior que 0, que não sabemos qual é. Portanto, reparem, entre o dispenser e o produto, a relação também é de tem um ou mais, neste caso. Portanto, a dispenser tem um ou mais produtos. E o produto tem distinct e tem. Isto em inglês diz mesmo que é uma relação S-A. Portanto, em inglês, H-A-S-A. É zero. E é mais comum. E vai continuar a ser. Portanto, se falar de herança, essa é mais comum. Já aqui a relação de herança, que é esta, nestes diagramas se representa como um triângulo de ponta, significa o quê? Já não é tem um, porque um disco não tem um produto. Mas o pertença. É o quê? Pertença. Pertença. Podíamos pensar em termos de conjuntos que o disco pertence ao conjunto dos produtos, né? Nesse sentido está certo. Mas normalmente não dizemos dessa forma, embora também não estivesse errado. Dizemos que há o conjunto dos produtos, os discos seriam um subconjunto do conjunto dos produtos, isso estava absolutamente certo. Mas normalmente não pomos a ênfase no pertence, dizemos de outra maneira. Dizemos que o disco é um produto. É um. Reparem na diferença. Aqui é tem. A diferença tem produtos. O produto tem não. Que é uma relação de conteúdo, de certa forma. Como se fosse uma caixa dentro de outra. E ajuda muitas vezes a pensar assim, agora, às vezes pode não ajudar muito, mas a partir é um bocado essa ideia. Tem, não é? Tem uma coisa. Aqui já é uma relação de é um. Eu tenho uma relação de is a, em inglês. Às vezes até se põe mesmo. IS menos A. Para reforçar. Is a. Embora eu vi vocês duas palavras separadas em inglês. E é esta dualidade muito que se encontra toda a hora na programação orientada por objetos. Podemos ter relações de ESA ou relações de ISA. Normalmente, a forma mais imediata de distinguirmos escrevermos uma coisa ou outra é até pensarmos se faz sentido dizer isto. E isto significa fazer uma analogia com o mundo real. Faz sentido dizer que um disco é um produto ou faria mais sentido dizer que o disco tem um produto ou que o produto tem um disco? Aqui não é difícil de decidir. Normalmente isto é suficiente. Por que é que eu estou a dizer isto? Podemos, em rigor, nunca ter herança. Podíamos nunca ter herança e ter só outra relação, com o que temos vindo a usar. O problema é que em muitas situações não é mais natural. Portanto, não é tão óbvia a relação com a realidade. Por outro lado, quando dizemos que é um, o que é que estamos à espera? Se o disco, por exemplo, se o livro é um produto, estamos à espera de
poder fazer com o livro aquilo que podemos fazer com qualquer produto. Qualquer produto que seja, que tenha as características de produto. Nós estamos à espera de poder fazer com o livro o que fazemos com o disco, porque o livro não é um disco. Mas como é um produto, aqui neste caso, limitamos aqui estas variáveis, podemos pensar, o que é que podemos fazer com o produto? Bem, podíamos fazer, não era muito também, era obter o nome do produto e obter o preço. Podemos perguntar ao produto, diz-me lá o teu nome e diz-me lá o preço. Se podemos fazer isso ao produto, também vamos poder fazer isso ao livro. Porque se o livro é um produto, tem que ter um nome e tem que ter um preço à partida. Até podia eventualmente não estar disponível por qualquer razão, mas deve ser possível, se podemos pedir ao produto para nos dar o nome, deve ser possível pedir ao livro. Então, para concretizar isto um bocadinho mais, como é que fazemos isto em Java? Como é que dizemos isso? Que queremos que esta nossa classe book, que à partida é uma classe normal, é um produto. Há aqui um aspecto importante logo a ter em conta. A classe produto já tínhamos, não tem que ser alterada. A classe produto não tem que saber que há outra classe que vai herdar dela, que há uma outra classe que acha que é do tipo produto. A classe produto não sabe disso. Nem tem que saber. Mas a outra classe, sim. A outra tem que dizer que quer ser um produto. E está aqui um exemplo para a classe livre. Deixa-me aumentar aqui. O que é há aqui de novo? Na classe book que ali está. Vou buscar aqui o meu computador. O problema do computador é que não se vê depois no vídeo, não é? Então eu vou apontar aqui. O que há aqui de novo nesta classe book? O que há de novo é isto, não é? Esta parte aqui. E ainda há outra coisa aqui, nova. Que não teria a obrigação de estar cá se não existisse esta herança ali fluida. Que é o super. Não é? Temos aqui esta instrução, esta chamada, na verdade chama chamada do método. Que está ali a dizer o que é, na verdade, no comentário. Chama o construtor da superclasse. O que é superclasse? Agora é uma data de nomes novos, como se começa a falar em inglês, há aqui nomes novos como é que a classe produto diz que é a superclasse da classe book. E a classe book é a subclasse da classe produto. Também se diz que a classe book é derivada da classe product. Então, em Java, nesta linguagem, uma classe só pode herdar de outra. Herdar neste sentido mesmo, por extenso. Só pode ter as características de uma outra. O que significa que quando criamos um book, devemos, em rigor, fazer aquilo que tem que ser feito. Aliás, devemos começar por aí. Devemos, em primeiro lugar, fazer aquilo que tem de ser feito quando queremos criar um product. Porque o book é um product. Mas há a possibilidade de eu estar herdando características de uma outra classe, não só de uma. Eu posso estar herdando características de duas classes. Podemos, mas não vão ficar. Podemos dar características, isso agora depende. Podemos ter, por exemplo, podemos ter um método na nossa classe book que existe uma outra classe qualquer. Um método igual e que faz algo semelhante. Mas a nossa classe não vai ser tão bem do tipo da outra classe. Porque esta herança com extends só existe para uma outra. Ou seja, o que é que quer dizer com isto? Vamos ver para a semana, quando falarmos de interface, que a interface é uma forma de termos uma forma de herança múltipla. Só que não é uma herança a este nível. Porque essas interfaces, que são como classes minimalistas, a única coisa que têm são cabeçalhos de métodos, portanto não podem ter variáveis, por exemplo. Portanto, essa parte eu vou deixar para falar para a semana. Aqui, o que é importante perceber agora aqui hoje, esta semana, é que nós aqui no Extend só podemos ter uma classe. E então, quando criamos um book, em rigor, estamos sempre também, quando chamamos o construtor de uma classe, em rigor ele vai primeiro chamar o construtor da superclasse. Ou vai chamar um construtor da superclasse, por exemplo. Se nós não dissermos nada, ele está implicitamente a chamar o construtor que não tem parâmetros e que até pode não fazer nada. Isso até pode acontecer. Mas, aqui estamos a ser explícitos. Estamos para criar dizíamos new book,
Passávamos no nome, no preço, no publisher e uma lista. E quando fazemos new book, ele vem para aqui, naturalmente. E a primeira coisa que faz é chamar o construtor da superclasse. Qual é a superclasse do book? É o product. Então a primeira coisa que ele faz é chamar o construtor do product e este construtor nós justificamos aqui. A palavra super está ali. O super é como se fosse uma nova variante do dis. O dis refere-se aqui ao nosso objeto book. Não é existente. Dis publishers continua igual ao que tínhamos. Mas agora temos a necessidade também de usar as coisas que estão na superclasse, por assim dizer. Então, para aceder ao que está na superclasse, usamos a palavra super, que é está no outro lado. E quando vamos só a palavra super com parênteses, lembras-te quando tínhamos só a palavra dis com parênteses, estamos a chamar um construtor daqui. Quando pomos super com parênteses, estamos a chamar um construtor na superclasse. E como a superclasse só pode ser uma, em Java, é por isso que se pode usar super. Porque, por exemplo, em C++, na linguagem C++, uma classe pode de facto herdar, mesmo a série, por assim dizer, como o Extend se faz, de mais do que uma classe. Então aí, nessa linguagem, não poderíamos pôr super para sabermos qual era a classe, o construtor que estávamos a chamar. Aí temos que pôr aqui o nome da classe, então temos que pôr aqui product. Mas em Java, como é sempre só uma, eles optaram por usar a palavra super. O super é sempre a superclasse. Só uma questão. Portanto, esse construtor poderia, por exemplo, chamar um construtor de outra classe. De outra classe daquela. Eu ia dizer de outra. O facto de utilizar o super sabe que é um dessa. O facto de utilizar o super, digamos assim, se a nossa classe pudesse herdar de mais do que uma, quando chamássemos o construtor de uma dessas, das quais ela herdava, tínhamos de dizer qual era, não é? Porque podia haver mais que uma. Mas aqui, como nunca pode haver mais do que uma, a seguir ao extend só pode estar uma coisa. Quando pomos aqui super, estamos a falar disso, estamos a falar da classe que está a seguir ao extend. Portanto, é sempre do product. Aqui neste exemplo é o product. Se ali a seguir ao extend, em vez de product, tivesse outra coisa, seria essa outra. Portanto, em resumo, pelo super, name price, está a chamar o construtor que recebe uma string do inteiro que está definido na classe product. Minha questão é, apesar de não fazer qualquer sentido, poderia ser possível nós chamarmos isso ao construtor da classe do dispenser. Chamar, poderia, não, neste contexto não. Poderia era, quando me criar um objeto da classe dispenser aqui dentro. Isso era com aquela forma normal, new dispenser. Isto não é a mesma coisa. Isto aqui, digamos que isto obriga, chamar aqui o construtor da superclasse, obriga que exista esta relação entre as duas classes. Que acaba depois por ser uma relação entre os objetos das duas classes. Cada vez que criamos um objeto book, vamos como que criar, temos que fazer, é melhor não pensar que vamos criar um objeto product, porque não é isso que acontece. A gente, quando faz new book, só cria um objeto book. Isso é bom que fique claro. Temos new book, criamos um objeto book. Não existe também um objeto product. Só existe um book. Acontece é que para criar esse objeto book, fomos como que criar a parte do book que foi herdada do product, primeiro. E depois vamos criar a parte específica. E para criar a parte que foi herdada, colocamos o super, ou seja, usamos um construtor do product. Porque é para isso que os construtores servem, não é? Tipicamente é para dar valores iniciais às variáveis, mas podem fazer mais coisas, não é? Então, mas pensando nessa tarefa, que é o que eu vou fazer, nós para criarmos um livro, vejam até pelos parâmetros iniciais, como um livro é um produto, para criarmos um livro com a informação toda, digamos assim, ele vai ter que ter a informação pelo facto de ser livro, que aqui no nosso caso é um publisher e uma lista de autores, mas como é também um produto, também criar um livro também obriga, ou pelo menos convém, que lhe demos logo a informação que tem a ver com o facto de ser um produto. Então, para criar um livro, temos que passar a informação que todos os produtos têm, porque o livro é um produto, mais a informação por ser livro. E isso está refletido nos parâmetros do construtor livro. É a parte que tem a ver com o livro, com o produto, e a parte que tem a ver com o facto de ser livro. E a questão dos parâmetros do construtor tem o list,
Ah, sim. É uma lista de autores, isso é o que você semana passada. São 4 parâmetros, não é? Depois repare, se os parâmetros refletem o facto do book ser livre e também ser book, têm parâmetros de todos os produtos, são os parâmetros que estão da classe produto e são exatamente esses que nós vamos usar para passar para o construtor do produto. Portanto, este é, digamos que é o construtor mais simples e também o mais típico e mais comum. A gente, para criar um livro, queremos inicializar as variáveis do livro, como temos andado sempre a fazer. Se não houvesse nada desta história de herança, eram só estas duas linhas de baixo. O livro só tem estas duas coisas, eram estas duas. Mas como o livro é de produto, na verdade tem outros dados que estão mais escondidos porque estão lá na parte que ele herdou do produto. Então esses que estão no produto, nós passamos para o produto e é o construtor da classe, que está na classe product que vai tentar nos inicializar. O construtor que está lá na classe product é que vai pegar nestes valores e colocar nas variáveis name e price que estão lá na classe product e que vieram automaticamente fazer parte aqui do nosso. Uma questão. O book, nesse caso, é a nossa subclasse. Portanto, É a nossa subclasse. e a nossa subclasse pode ser uma superclasse? Pode também, isto pode continuar. Então podemos agora até tipo, sim, isto depois é até o infinito. Embora não há restrição. Não, embora normalmente não convém ter cadeias muito longas, porque isso depois também traz complexidade. Mas pode ter. Aliás, o próprio guia propõe isso, não para o book, mas para o disco. Por exemplo, isto depois pode haver 2 tipos de disco, aqueles CDs, DVDs, podemos inventar o que quisermos. Podemos sempre inventar subtipos mais específicos. E depois isto continua por aí fora. A questão é, o construtor que vamos buscar vai ter os parâmetros da product, do livro e depois os parâmetros do próprio... Sim, seria, em princípio, assim, irmos por aí fora. Porque depois, como ele é tudo isso... Mas aí a super pode chamar é a super do book. E automaticamente ele vai buscar a super do produto. Sim, isto depois vai aos saltos, para assim dizer. Os preços. O super ali vai ser sempre o que vai buscar no spam. É sempre direto. É sempre um salto só, Sim, não é? sempre está por cima. Está próximo o extended, o que vem depois é que a gente está buscando. Se tu crias um subproduto, por exemplo, ali nos livros, se criam um subproduto ali no livro e lhe damos um preço e não para além de todas as outras características, só com o super é o suficiente para passar esses valores depois para a produto. Não, passamos aos passos, porque é assim que, assim, para a coisa ficar bem estruturada, é assim que podemos fazer. Se a gente tem um tipo específico de livro, né? Livro de ficção, fiction book. Então, o construtor do fiction book, supostamente, se o criarmos, é porque terá, em princípio, terá mais alguns dados. Mas também podíamos tê-lo criado só porque o que queríamos fazer, em termos de métodos, era diferente. Por exemplo, sei lá, o cálculo do preço do livro podia, por qualquer razão esquisita, ser diferente para um livro de ficção ou para um livro de ficção, porque era escolar. Então podíamos ter um método, porque isto quer tentar só falar dos atributos, mas o interesse da herança são os dois, não é só o reaproveitamento de dados, é também o reaproveitamento do que é que queremos fazer, de métodos, portanto. Então, mas mantendo-nos nos dados, para não falar das coisas ao mesmo tempo. Quando criávamos um new fiction book, ele seria um extends book, faria extends book. Então a primeira coisa seria super para chamar o construtor do book. O construtor do book deveria eventualmente ser isto. E então isto depois chamava o construtor do product. Ou seja, a herança não passa literalmente de um para o outro. Eu vou ter que estar chamando. Sim, é isso que é isso. Ou seja, sim, eu criando um sublivro, né, um subbook, eu não vou ter o name e o price do produto. Não vou ter, a não ser que eu esteja chamando no meu construtor. Vais ter. Temos. Não, nós temos. E temos é a obrigação também de nos dar valores. Porque senão. Sim, vamos ter que dar valores a isso. E então, a melhor forma de dar valores será esta. É por degraus, de facto. Porque senão, às vezes, criávamos aqui buracos pelo meio, senão não faz sentido. Nós temos uma classe. Só mais valia criar uma nova classe e buscá-la nova à prova. Pois, mas isso também não é o que queremos, não é? Não seria isso que queríamos. Portanto, à partida, temos uma classe que é de um subtipo, esse subtipo é subtipo do outro, e isto vai funcionando por transitividade. Vamos transitando uns para os outros, e a transitividade também é a nível da própria herança. Ou seja, se temos um fiction book que é um book, e o book é um product, então o fiction book também é um product. É um product.
Continua a ser verdade isto. Na verdade, esta cadeia já existe, agora escondida, por assim dizer, disfarçada. Porque todas as classes em Java que não têm extends, é como se tivesse extends de object, que é uma classe já feita, um bocado para fazer confusão, chama-se object, mas que é a classe, a linguagem Java está feita com base nessa ideia. Há uma super classe de todas, que é a classe object, que é aquela que tem lá uns quantos métodos mais ou menos esquisitos, alguns deles nós já usamos. O add, por exemplo. Por exemplo, o add, o ADD. Sim. Não, esse ADD era da Graphics Program. Esse não era da Objective. Mas acabava por ser. A Graphics Program é para escolher É, eventualmente. buscar Não, mas há uns que são mesmo da Objective, que vocês já usaram. Por exemplo, o toString, que vocês já devem ter encontrado. O toString em rigor está definido na Object. Por isso é que vocês. O equals. Foi no O equals também. O hashcode que ainda não falámos, mas vamos falar um bocadinho, também está lá. Esses todos, quando eu vos mostrar, por exemplo, daqui a pouco vou fazer aqui um bocadinho de código no Eclipse, já vimos isso. Mas todos, há um conjunto de métodos que estão nessa classe object que são automaticamente herdados, ou seja, estão disponíveis. Por isso é que se vocês chamarem o toString de uma classe qualquer vossa, aquilo funciona. Vocês tiverem um objeto da classe product, por exemplo, que vocês já têm, e se fizerem product.toString, por exemplo, ou até equals, vocês não têm que ter escrito nada, e aquilo não dá erro. Portanto, o método equals e o método string já existem. Como é que existem, se a gente não escreveu? Existem porque a product, ao não herdar de nada, na verdade, ao não herdar de nada, eu acho explicitamente, na verdade é como se tivesse lá extends object. Todas que não têm lá extends de alguma coisa, automaticamente é como se tivessem extends object. Nesse sentido, só para nessa linha de raciocínio, se nós formos criar uma herança na book, perdemos o extend dessa object? Não, porque é transitivo, ou seja, Vai buscar a book herda do product e a product e o product herda do object. object. Portanto, o book também é um object. Todos são object. Na verdade, isto tem uma consequência curiosa. Se vocês tiverem uma lista de object, que é possível por lá, não tem muito interesse normalmente. Isso significa que podem pôr tudo e mais alguma coisa na lista. Se vocês fizerem list product, só podem pôr lá coisas que sejam product. Neste nosso exemplo significa que podiam pôr product, book e disk. Mas se fizessem a list de object, como tudo é um object, tudo que seja objeto, não é? Portanto, int normal, a letra pequenina não é, né? Mas todas as classes são object. Inclusive é string. Portanto, podiam pôr lá strings, dispensers, products, disks, podiam pôr lá tudo mais alguma coisa. Isso normalmente não tem interesse. Nós não queremos ter uma lista de tudo. Mas ter uma lista de produtos, mesmo havendo vários tipos de produtos, já pode ser interessante. Porque é, digamos, aquela zona ali, digamos assim, há um conjunto de subtipos que têm coisas em comum. E então uma das grandes vantagens disto é que nós podemos fazer uma lista de produtos. E podemos pôr na lista não apenas objetos de classe produto, mas também objetos das classes que são subtipo de produto, de discos, de livros, etc. E isso pode fazer sentido, porque nós podemos querer fazer, por exemplo, saber o preço de todos os produtos, independentemente de eles serem livres ou porque todos têm preço, por exemplo. Pode haver operações que todos os objetos têm. Então é interessante estarem todos numa lista e podermos procurar a lista e obter o preço de todos eles. Ou até obter os dados, que é o exemplo que eu já vos vou mostrar. Ou seja, procurar a lista de todos os produtos, sejam eles lá ou livros, ou discos, ou o que for, e conseguirmos ver a informação deles. Aí já não é tão simples, não é? Porque o preço está logo lá do produto, todos têm o preço. Mas a informação toda deles, cada um tem uma informação diferente. Então, se fosse como eu estava a dizer há pouco, não havia cá essas, temos que botar livro. Se é um disco, vai mostrar a duração. Mas se for um livro, mostra o publisher. Não é? E não pode mostrar a duração porque não existe. Vamos fazer isso com ifs. E vamos ver que esses ifs, com a herança, estão resolvidos automaticamente. Ele faz esse if. O compilador, quando gera código, fez esse if na prática. Se vê um livro, ele vai chamar de livro. Se vê um disco, vai chamar de disco. Eu já vou mostrar isso em código só assim, que se percebe bem. Mas voltando ainda aqui só para isto ficar claro, e aqui é resumida. Já disse tudo o que é sobre isto, mas só para resumir. Portanto, o que é que há de novidade? A classe que herda, portanto, a subclasse
diz que quer herdar da classe tal. Esta, de facto, tem que dizer. A outra, product, não teve que dizer nada. A classe product pode continuar a ser igual à que você já tem. Tem lá o seu preço, o seu name, os getters, e mais que isso. Esta diz que herda da classe product. Então, como herda, quando definimos o construtor, temos que dizer qual é o construtor da product que queremos chamar. Se não disséssemos nada, ele ia assumir que nós estávamos a chamar o construtor sem parâmetros, que é o tal que, quando não se diz nada, a partir daí se está a querer usar. Portanto, se a gente não usar aqui nada, ele ia tentar, no fundo, fazer super parênteses, que era chamar o construtor sem parâmetros da product. E se por acaso tivesse lá um construtor e não tivesse esse, ele ia dar um erro. Dizer, olha, no product afinal não está lá esse construtor sem, porque quando não dizemos nada ele tenta chamar esse. Mas há aqui uma nuance já agora, são aqueles pormenores um bocado chatos da linguagem. Se nós não definimos construtor nenhum, não sei se já se perceberam disso, se não temos uma classe qualquer, não temos lá construtor nenhum. Se não temos construtor nenhum, nós mesmo assim continuamos a poder fazer new dessa classe, criar um objeto dessa classe. Porquê? Se não há construtor. Já o construtor Chamam É o construtor por omissão. Porquê é que se chama por omissão? Porque é porque nós o omitirmos, ele continua a existir, porque é criado automaticamente, casos escolhidas, por assim dizer. Portanto, podemos, qualquer classe que a gente não ponha lá nada dentro, até, limite, podemos fazer new da classe, porque ele automaticamente cria para nós esse construtor sem nada. Sem parâmetros, não é? E que também não fará nada, se nós não definimos, ele não fará mais nada. Mas que permite criar um objeto. Mas se nós definimos lá um construtor qualquer, com um parâmetro, por exemplo, e mais nenhum, ele já não vai criar o outro. Então, se a gente tentar usar, por exemplo, um super parênteses, ele vai se queixar que não existe lá o outro construtor. Olha, está lá um construtor que recebe um inteiro, mas esse que não recebe nada não está. Porque ele só cria o que não está, por omissão, quando de facto não há nada. Portanto, isto é um detalhezinho da linguagem, mas que pode ser surpreendente se a pessoa não está avisada dele. Portanto, em resumo, aqui temos que dizer qual é o construtor. Se não disséssemos construtores que queremos chamar da product, ele ia tentar chamar o construtor por omissão. Não posso estar muito tempo sem mexer nisto. E ele ia chamar o construtor por omissão do product. Normalmente, qual é a receita para evitar essa complicação que eu estava a falar? É sermos explícitos. Normalmente, a receita para estas coisas, para estas simpatias, entre aspas, da linguagem, para não criarem confusão, é, mesmo que a gente só fizesse o construtor por omissão, pomos lá o construtor à mesma, que não faz mal nenhum. Tínhamos lá construtor, parênteses, pronto. E se não tinha nada para fazer, punhamos chaveta e acabou. Mas pelo menos estava claro que estava lá o construtor. E se fizermos outra a seguir, ele não desaparece, continua lá. Não há aquela questão que é gerada, não é gerada. Pronto. Se formos sempre explícitos, não há problema nenhum com isso. E aqui até podemos levar ao extremo, se fosse o caso, para o super parênteses, para sermos explícitos. Aí nunca teríamos surpresas. Uma regra importante é que, de facto, aquele super tem que ser a primeira coisa que aparece. Isso é uma obrigação da linguagem. Primeiro temos que chamar o super. Se não chamarmos, ele vai tentar chamar o tal super sem automático, sem nada. Se fizermos o super depois, não tentar logo. Portanto, vejam, o super trata daquilo que tem a ver com o produto, portanto, despacha, portanto, delega, tal como tínhamos visto a nível dos métodos, a iniciação daquelas variáveis para o produto, porque elas estão no produto, é rigor. O produto é que sabe mexer nelas. Vejam que aquela história do private continua a ser verdade. Nós não temos a partir de acesso àquelas variáveis. Por isso devemos mesmo colocá-las para o produto, para ter acesso a elas e colocar lá os valores. E depois aqui tratamos das nossas, daquelas que estão aqui definidas localmente. Para a classe disse é exatamente a mesma coisa, a diferença seria que tinha aqui outras variáveis. Há aqui uma second, que é nova, e por acaso há aqui uma em comum. Pronto, vamos pensar. Há aqui um bocado de propósito, porque se temos aqui uma em comum, já temos aqui uma repetição de código que podemos tentar aproveitar, se quiséssemos. Como é que é aproveitado? Aqui no guia, o que é dito para depois vocês tentarem fazer não é só esta primeira que vimos, em que reparem, quer o disco, quer o book tem uma lista de autores, portanto, tem um ou mais autores, estamos a dividir no livros anónimos, agora na verdade também há, mas podia ser tratado como o anónimo era um autor. Também, era o anónimo, fazia tudo. E como não é que isso depois não é uma coisa de geral.
É como aqueles personagens que parecem as portagens jornalistas. Ninguém sabe quem é que essas coisas. É sempre a mesma voz e tudo é. Portanto, aqui o livro tem um ou mais autores e o disco também tem um ou mais autores. Então temos aqui algo em comum entre o livro e o disco. Repara, o que é? É o facto de terem os dois autores. Então, se não quisesse estar a repetir essa lista de autores de um e do outro, poderíamos fazer isto. Embora é discutível se vale a pena. Mas podíamos fazer isto aqui. O nosso livro e disco herdam de uma outra classe que aparece aqui pelo meio, que é produto com autor. Quando havemos na faixa de falar de autores, por exemplo, o jogo está aqui separado, mas já também tem autores do jogo. O Deus não está muito preocupado em falar do autor do jogo, que normalmente não acontece, não é? O pessoal está focado nas que é o autor do jogo. Não é que não é? São pessoas mais fanáticas e que não interessantes em saber. Ou então, quando falamos de muito famoso, qualquer coisa. Por exemplo, uma máquina fotográfica. Ainda faz muito sentido falar qual é o autor da máquina fotográfica. Isso é a marca e pronto. Então podemos ter criado uma classe aqui, e essa classe tem um produto com autor, esse chama-se produto com autor, claramente é um produto. E depois o book e o disc são um produto com autor. E depois aqui ainda detalhamos mais um bocado no disco, dissemos que havia dois tipos de disco. Há o CD que é um disco, e o vídeo também é um disco. Esse é um DVD, sei lá. Agora podemos ir. Isto agora é sky's the limit, não é? Podemos ir aí por aí fora, detalhando mais, sempre mais. Claro que jogos também podia haver vários tipos de jogos. Câmaras ainda mais, não é? Diversos tipos de câmaras. Logo para começar, a viagem fotográfica de vídeo, não é? Depois ir a dessas para aí fora. Este diagrama é importante para e serve de motivação depois para o tempo da próxima semana. Isto é uma coisa que aparece no guia. Deixa-me só ver as horas para ter uma noção. Este diagrama serve de ponto, está a ver, dizer para o que vamos falar na próxima semana, por causa de algo que, se vocês olharem para aqui, está aqui com as cores, e as cores tendem a mostrar algo. As cores são uma forma de dizer que aquelas classes têm alguma coisa em comum. E o que é que aquelas classes têm em comum? Vejam lá. Aquelas classes neste verde e amarelo, o que é que têm em comum? Olhando para ali. São todas subclasses. São todas? São todas subclasses, é verdade. Mas assim, esta também é uma subclasse daquela. Mas também são subclasses. Mas também é superclasse. Mas também é superclasse. Portanto, é rigor. Em informática, nós quando vemos assim estruturas dessas, dizemos que isto é uma árvore. Virada ao contrário. E aqui neste caso, esta, pensando só nas heranças, não é? Vamos esquecer aqui as outras relações. Só esta seria a raiz da árvore. É um bocado como se fosse uma árvore virada ao contrário. As árvores informáticas não estão viradas ao contrário. Portanto, aqui temos a raiz da árvore. E quando chamamos a raiz a este nome, isto é uma árvore que toda a gente conhece, tem muitos utilizadores, podem saber que é uma árvore, é o sistema de fecheiros. Podem ter, na verdade, serem várias árvores, se tivermos várias drives, mas para cada drive, cada disco, normalmente, disco lógico, mas também há discos físicos, disco lógico, não vamos complicar mais, mas para cada disco, depois tem várias diretorias, cada diretoria pode ter outras diretorias, mas o ficheiro já não tem outras coisas, já não tem outros ficheiros dentro. Portanto, há dois tipos de elementos. Há caixas, é como se fossem caixas e bolas, por assim dizer. Podemos ter caixas dentro de caixas e podemos ter bolas dentro de caixas. Mas, por exemplo, podemos ter nada dentro das bolas. Esta dualidade aparece em imensas coisas. E também está a aparecer, se repararem. Porque há aqui classes que têm outras dentro, mas há outras que já não têm. Embora a partir fossem todas classes. Estas que já não têm, o que se costuma chamar, outra vez por analogia com a história de chamarmos árvore isto, estas que estão na ponta, alguém sabe o que é que se chama? São as folhas. São as folhas. Todos eles chamam-se nós. Agora, nós já não tem a ver com árvore, mas também se fala em nós nas árvores, quando o tronco vive de outra. Mas o nome nó em rigor vem mais de vem tão bem, é mais. Vem tão bem de num grafo, se já vos falou de um grafo, vocês vão falar, mais cedo ou mais tarde, a informática. Um grafo é uma abstração matemática também, mas corresponde a imensas coisas no mundo real. Portanto, um grafo basicamente são nós,
seja, se quiserem, círculos, normalmente representa-se com um círculo, e linhas ali em círculos. O mapa de estradas, por exemplo, é um grafo. É assim que são representados, por exemplo, no GPS, faz gente ir de um ponto ao outro, é porque há uma estrada até aquele ponto. E depois, daí pode haver outro. Sei lá, a canalização da água da cidade é um gráfico, é complicado, uma rede de computadores, uma rede elétrica. São sempre pontos ligados a outros. Uma árvore tem uma característica. É um grafo sem ciclos. Não podemos chegar a voltar ao início. Hoje é tudo assim. Sempre a abrir. Não damos duas voltas. Se tivermos volta, já temos que ter um grafo. Portanto, uma árvore é um caso particular do grafo. E aí, nos grafos falamos de nós e nas árvores também falamos de nós por causa disso. O nó que está na raiz da árvore chama-se raiz, mesmo. O nó que já não tem outras a sair, assim dizer, são as folhas, outra vez por analogia com a árvore. Então, o que é que estas folhas têm de diferente? Além de estarem na ponta, dizer que são folhas, o que é que tem de diferente das outras classes? O que acham? Ela herda, mas também no caso aqui, não vai estar passando essa herança para outra classe. E é por isso que são folhas. Não é? Se houvesse aqui outra, esta já passava a ser. Já passava a estar a cinzento nesta hoje. Mas agora, em termos daquilo que nós estamos a querer representar na loja, por exemplo, isto agora é uma loja, é uma máquina de venda já muito sofisticada, é uma loja, que vende estas coisas todas. Reparar, as coisas que estão nas pontas são aquelas que nós especificamos mais. E são os verdadeiros produtos, não é? Porque a partir do menos abstratos, é isso? tem a ver com esse conceito de abstrato. Porque a partir do momento que especificamos mais, no CD e no vídeo, se nós especificamos mais é porque já estamos a pensar que aquele CD e vídeo vai responder a um produto que vamos vender. Há produtos que vamos vender que são um CD e há produtos que são um vídeo. Mas a partir do momento que estamos a vender vídeos e CDs e dizemos que todos os discos são vídeos ou CDs, e não há nada, é porque achamos que não há mais nada, porque senão devíamos ter especificado. Não é? Se quiséssemos ser mais explicativos. Então o disco passa a ser de facto uma coisa abstrata. O que é um disco? Já não faz muito sentido falar que criámos um disco. Porque é assim, bem pensado, que a pessoa na loja sabe que tem vídeo de CDs e vai falar que era um disco. Ok, é um disco, mas que disco? Tem que dizer assim qual é o disco. Então, na verdade, aquilo que é concreto, com que vamos lidar, são só estes aqui de baixo. Ou seja, só as folhas é que parece fazer sentido termos objetos delas. Ter um objeto a classe disso não parece ter correspondência com a realidade. Isto não tem que ser assim, mas é considerado boa prática ser assim. Ou seja, só devemos criar objetos das classes que estão na folha. Todos os outros intermédios estão ali para dar tipos comuns, para evitar a duplicação de código, mas não para criarmos objetos. E é daí que aparece o conceito de classe abstrata e classe concreta. Aquelas das quais nós fazemos new classe, portanto criamos objetos delas, são concretas, porque se podem concretizar em objetos. E normalmente também correspondem a coisas concretas no sentido de que queremos depois lidar com esses objetos. As classes abstratas são as outras que estão aqui pelo meio. Porquê? Porque são abstratas e nunca se vão concretizar sob a forma de objetos. E as linguagens de programação para os objetos têm tipicamente essa forma, até logo no próprio código, de verificar isso. Nós podemos dizer que uma determinada classe é abstrata acrescentando mesmo a palavrinha abstract antes da palavra classe. Isto é basicamente um único efeito. Depois os outros que são consequência, mas o fundamental é que não podemos fazer new dessa classe. Não podemos criar objetos dessa classe. Tá? Isso, entre rigor, as classes abstratas, vamos falar na próxima semana, porque é porque este guia não é ainda para definir classes abstratas, mas ao fazerem isto, passar para as classes abstratas é de facto só acrescentar aqui abstract antes. Não criaria um new disco, criaria o new vídeo e o new CD. Exato. Ao colocarmos aqui a palavrinha abstracta, que é antes do disco, estamos a fazer com que o compilador, se nós tentarmos fazer new disco, ele vai nos dizer que não pode ser porque nós dissemos que era abstrato. Se não dissermos nada, como está aqui neste ponto ainda,
não está nada a dizer que as classes são abstratas, ele deixava-nos à mesma fazer em disco. Portanto, colocarmos lá o abstrato é uma forma de sermos, por um lado, explícitos, a dizer que queremos realmente não criar, que não queremos criar objetos daquela classe, e por outro lado, o compilador poder-nos avisar se nós por acaso tentarmos fazer isso. Então, em resumo, esta conversa resume as novidades que há neste guia. O que é que o guia, na verdade, pede? O guia não pede assim nada de algorítmico. Isto é um guia para vocês, no fundo, fazerem este exercício de como é que em Java se diz isto. Como é que se traduz, de certa forma, este diagrama para código Java. Isto é um diagrama que é bastante neutro, em relação à linguagem que estamos a usar, embora deve, de preferência, esta é uma linguagem orientada para objetos, não teremos muito mais trabalho, portanto, deve ter conceito de classe, de objeto. E o objetivo, no fundo, é pôr-nos em código Java onde está aqui em diagrama. Depois, em termos do código, vocês podem ainda continuar o código que tem disperso. Reparem, já não tem que acrescentar nada em termos de funcionalidade à máquina de vendas. Mas há aqui um pormenor curioso. A partir do momento que vocês coloquem a classe Product como abstrata, então o vosso código teste já não vai funcionar. Vocês têm lá New Product. E aqui a classe Product seria uma abstrata. E não precisamos dizer que há este tipo de produto, já não vamos querer fazer o New Product. O New Product fica a ser assim uma coisa que ninguém sabe o que é. Queremos saber qual o tipo de produto. Então, quando está New Product, vocês vão ter que começar a ter ou New Disk, ou New Video, ou New Book, ou New destes. New Disk não, New Disk também já aparece. New Video, estes que estão amarelo. E então acrescentar esses à lista de produtos. Mas vocês já devem ter, semana passada, uma lista de produtos. E como a lista é de produtos, pode lá ter de facto objetos que são na verdade disc ou que são vídeo, que não há tanta vez para isso, que são vídeo ou que são CD ou que são game, etc. Portanto, agora o que eu vos vou mostrar a seguir é como é que no Eclipse o que é que isto corresponde em termos de código, o que é isto de na lista de produtos poder ter vídeos e CDs, e também mostrar-vos um bocadinho daquela ideia de redefinir métodos nas classes, que é uma coisa que ainda não vos falei. Estou a falar aqui do construtor, vamos ver um bocadinho sobre os outros métodos.